Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui agora para falar com vocês, para fazer uma homenagem a um grande amigo, posso dizer um grande irmão, que foi Chazir I, hoje no astral com o nome místico de Ramada II. Vamos fazer uma sessão virtual no dia 15 de abril, que é a data do desencarne de Chazir I, que foi para o astral com o nome místico de Ramada II. Então, no dia 15 de abril, ele seguiu a sua caminhada espiritual e continua no plano de evolução, como todos nós, e nos deixou esta obra maravilhosa, que me dá muita honra de fazer, né? Obviamente, quando você homenageia um grande amigo, é sempre uma honra. E eu quero dizer para vocês, contar alguma coisa sobre ele, porque Chazir I, Ramada II, a gente fala sempre em Chazir I, que era a sua encarnação, em que ele construiu uma obra maravilhosa, que é a obra do mestre de Hack no plano físico. Então, eu vou contar a história que muitos Chelas já sabem, mas que eu quero torná-la cada vez mais conhecida, que Chazir, ainda um jovem de uns 30 anos de idade, com câncer na garganta, recebeu uma missão por meio de um médium que tinha recebido instruções do mestre de Ra, aquela época ainda não com esse nome místico, e disse para ele que se ele fizesse uma missão espiritual no plano da Terra em nome dele, ele estaria curado. E naquela mesma noite ele diria: eu sou muito feliz. Isso ocorreu em 5 de novembro de 1955, portanto já há uma época bem longe, né? 65 anos, pode-se dizer, né? Se não erra as contas, aproximadamente. E ele, então, quando sentiu que estava curado, ele viu que a missão era para valer. Em princípio, ele disse que vou aceitar a proposta, mas não estava ainda com a fé plenamente de que aquela missão iria necessariamente curá-lo. Ele mesmo confessa. E naquele dia ele se converteu para a fé cósmica, a fé consciente, que é essa que professa o mestre Shidhar, e que nós estamos juntos nessa missão. E ele então, nesse dia, ele conseguiu curar, né? Ficou praticamente curado. Praticamente não, ficou totalmente curado, porque não precisou mais retornar ao hospital. Ele iria fazer até naquele dia, no dia seguinte, retornar ao hospital para fazer uma traqueostomia e uma operação. A doença fazia com que ele sentisse muitas dores, né? E com isso ele conseguiu e falou: bom, a partir daqui eu vou fazer essa missão conforme o mestre me pediu e, de certa maneira, combinou comigo, que eu ficaria curado, e curado para poder fazer essa missão. Então ele entendeu perfeitamente e seguiu o caminho. E durante 13 anos ele estudou todas as práticas esotéricas, herméticas, espiritualistas, e começou a fazer essa síntese cósmica, que são os conhecimentos que nós temos na ordem astral de Shidhar. Ele, então, no dia 8 de abril de 1968, fundou a IEV como expressão dessa sua missão. Dado um tempo, ele, por questões de saúde, julgou que não poderia mais seguir na missão e passou a direção da IEV para outras pessoas. E nesse momento, Shidhar
o chamou a atenção e disse: você ainda não está com a sua missão cumprida, portanto você tem que retornar. E não sei o que ocorreu naquela ocasião, ele então não pôde voltar para Iéve e resolveu então constituir um centro de estudos para os ievianos. Na verdade, a intenção não era inicialmente fazer a Ordem da Coroa, mas depois, por qualquer desavença à vida naquela época com a direção da Iéve, ele resolveu então construir a Ordem da Coroa nos mesmos moldes da Iéve e concluir os estudos que ainda não havia sido concluído. E durante 5 anos, de 97, aliás, a bem dizer, um ano antes, pois ele iniciou, junto a alguns chelas, ele iniciou todo o processo de estudos, de construção dos estatutos, dos regimentos do SEI, né, das normas místicas, dos rituais, enfim, para estruturar, né, intelectualmente a Ordem da Coroa. E aí, em 97, também no dia 8 de abril de 1997, ele então fundou a Ordem da Coroa, na qual estamos nessa caminhada juntos. Eu também participei dessa fundação e desse período de estudos, embora ele tenha iniciado bem antes da minha chegada, em 1996. Então, não resta a dizer praticamente mais nada, né? Porque é uma obra maravilhosa, uma construção maravilhosa que visa levar às pessoas carentes o verdadeiro estado de Patai, de paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Essa é a questão principal. É uma obra de caridade, é uma obra para o bem do próximo, é uma obra para auxiliar na autorrealização das pessoas, dos seres. E quando a gente fala em autorrealização, também estamos nos referindo ao conhecimento do sentido da fé cósmica, né? Da realidade cósmica, da síntese cósmica, da existência de um Deus que é único pela sua própria essência de ser aquele mais forte, aquele poder maior. E um poder maior não pode ter nenhum que seja igual ou dividindo esse poder. Ele é único. Então, a onipresença, a onisciência divina é algo que nos impõe a realidade de uma fé consciente, não uma fé dogmática. Então é muito interessante esse esforço de Chazir, Chazir I, hoje Ramada II, no plano astral, na construção dessa estruturação de conhecimento. Realmente nós vemos acontecer coisas fantásticas que, para os mais desavisados, vão apenas dizer que são milagres, ocorrerem com as pessoas que chegam totalmente carentes e alcançam esse nível de autorrealização. Curam doenças e a gente diz, ninguém cura ninguém, somos nós mesmos que nos curamos. Isso é dado até um sentido chamado epítrope, né? Que é quando a gente se autocura. Mas, na verdade, o que a Ordem da Coroa propõe e consegue fazer com os pacientes é que eles recebem toda uma energética que permitem esta autocura. A gente é que se cura quando faz a transmutação dos nossos conhecimentos, sentimentos e vemos então por uma outra ótica. Então, hoje, nesse estado de pandemia, estamos funcionando virtualmente. E essa sessão será no dia 15 de abril, uma quinta-feira, às 20h30. Eu convido a vocês, estejam todos lá. Primeiramente porque será uma sessão muito boa para meditar, para aquela parada,
para se pensar melhor a própria vida e também para homenagear um grande amigo, um grande irmão, uma grande criatura que realmente só fez o bem. Então, repito aqui, convido a vocês todos, estejam presentes no dia 15 de abril, às 20h30, quando colocaremos no ar esta sessão virtual em homenagem ao Ramada II, como nome místico, Chazir I. E, obviamente, agora no plano astral, nós estamos homenageando Ramada II. O meu mais profundo namastê a todos.